Eu sou o professor Marcelo Mello, professor de Química, e vou te apresentar aqui agora o assunto estequiometria, né? E os seus casos clássicos e específicos. Lembrando que a estequiometria, ela envolve os cálculos químicos, mas acompanhado de transformações químicas, que são as reações. Esse assunto ele é trabalhado de forma muito clássica em cima de exercício envolvendo as transformações químicas, os fenômenos químicos e acompanhados aí de suas medidas através de número de mol, de massa, volume e algo que possa medir quantidade de matéria. Aqui nós temos o seguinte exemplo colocado para você acompanhar aqui comigo. Nós vamos calcular a quantidade de matéria de água produzida na CNTP pela combustão completa de 138 gramas de etanol. Então, aqui nós temos algumas coisas a ser consideradas. Primeiro, que quando se pede quantidade de matéria, na verdade, a gente quer determinar número de mols. Número de mols, que é o mesmo que quantidade de matéria. Detalhe importante, de um modo geral, a estequiometria ela é trabalhada dentro da CNTP, onde você tem, né, o número de Avogadro definido, o volume molar também definido, valores constantes, mas em determinada situação, a estequiometria pode ser trabalhada fora da CNTP, o que apresentaremos de forma mais oportunamente. Mas o que você tem que estar atento é que, às vezes, o assunto, a questão em si, ela já traz a reação pronta e balanceada, o que não é o caso aqui. Eu coloquei de forma proposital, me referindo à combustão completa do etanol, porque é um tipo de reação comum em qualquer programação de química. Então vamos tratar disso aí. Primeiro vamos montar a reação que envolve o processo. Em que consiste a combustão completa do etanol? O etanol, ele tem essa fórmula molecular, é o C2H6O, que é uma substância líquida. Está aqui. Combustão consiste em você queimar o etanol na presença do oxigênio do ar, O2. Ok? Agora, é importante lembrar, toda combustão completa, ela sempre produz a mesma coisa. Sempre vai produzir gás carbônico mais água na forma de vapor ou na forma líquida. Então, como essa reação de combustão completa ela tem um padrão, é sempre a substância mais O2, dando sempre CO2 mais água, ela pode vir pronta, já balanceada, ou como nós estamos mostrando aqui, onde você acompanhou a montagem da reação e agora vamos para o balanceamento dela. Tá? Começamos aqui pelo carbono. Aqui nós temos 2 carbonos, então nós colocamos aqui um coeficiente 2 para o gás carbônico. 6 hidrogênios, então eu coloco aqui 3 como coeficiente para a molécula de água. 6 hidrogênios. Oxigênios, nós temos aqui 4 oxigênios no CO2, com mais 3 oxigênios da água, um total de 7. Então, aqui você vai colocar o 3,5. Então, nós já temos, para esse exemplo de estequiometria padrão, que é o caso mais simples, a reação montada e já devidamente balanceada. Muito bom. Agora, qual o próximo passo? Identificar com o texto e na reação, quais são as substâncias que você deverá efetivamente trabalhar. Então acompanhe comigo. Se é para calcular a quantidade de matéria de água, nós temos que trabalhar com a substância água. Vou aqui identificá-la. Confere. Obtida, produzida na combustão completa de 138 gramas de etanol. Então nós temos que trabalhar também com o etanol. Então, conforme o texto, conforme a reação, o cálculo vai ser montado em cima do etanol
em cima da molécula de água. Você vai me perguntar, professor, e o oxigênio? E o CO2? Eles fazem parte da reação, mas não vai fazer parte do cálculo. Então agora vamos para a informação secundária que eu gosto de colocar. O que a reação está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, que quando você queima 1 mol do etanol, tá? Você produz 3 mols de água, ok? Essa informação eu estou tirando da reação. 1 mol de etanol produzindo 3 mols de água. Só que você sabe que a palavra mol tem várias interpretações. Pode ser massa, pode ser volume, quantidade em mol, quantidade de matéria, quantidade de moléculas e por aí vai. Então, como que nós vamos interpretar? Acompanhe comigo. Em relação ao etanol, nos deram aqui, massa. Então, em relação ao etanol, nós vamos mexer com massa. Confere? Agora, em relação à água, está pedindo quantidade de matéria, está pedindo número de mols. Então, aqui, nós vamos mexer com número de mols. Então, feito essa interpretação, agora nós vamos fechar, propriamente o nosso cálculo. Você vai me ajudar. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é a massa de 1 mol do álcool? Foi dada aqui em anexo. 1 mol de água são 46 gramas. Se nós temos 1 mol do etanol, a massa de 1 mol do etanol são 46 gramas. Então, queimando 46 gramas de etanol, a gente produz 3 mols de água. 3 mols de água. Então, essa primeira parte da regra de 3 que eu estou montando, tem como base a informação escrita aqui em vermelho, que eu tirei da reação. A segunda parte da regra de 3, você vai voltar no texto azul, onde diz lá, calcular a quantidade de matéria, calcular a quantidade de mols de água que vai ser produzida quando você queimar 138 gramas de etanol. Prontinho. Está montado o nosso cálculo. Está montado o nosso cálculo. A nossa regra de 3. Se 46 gramas de etanol produz 3 mols de água e 138 gramas de etanol, quantos mols de água vai produzir? Então agora vamos fechar aqui a nossa conta. Nós vamos ter que esse N vai ficar comigo aqui, 138, que multiplica 3 dividido por 46. Confere? Matemática aqui, o 138 é o triplo do 46, então vai ficar 3 vezes 3, 9 mols de água. Então, de acordo com o texto, que eu coloquei como sendo a estequiometria padrão, todo o cálculo dentro da química envolvendo reação, esse é o padrão. Pode acrescentar outros questionamentos, como rendimento, grau de pureza, fora da CMTP, reação sucessiva, mas isso vai ser mostrado oportunamente. Então, se você chegou até aqui, confere, dê o seu like, se inscreva e compartilhe.